nesse processo como testemunha, então vão ser feitas algumas perguntas à senhora, vou pedir para a senhora respondê-las, certo? Certo. Então, nesse processo, que é a ação penal 503, 651876, depoimento da senhora Maria das Graças Silva Foster. Senhora Foster, então, como lhe adiantei, a senhora está como testemunha. Na condição de testemunha, a senhora tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir a senhora apenas por força de lei que se a senhora faltar com a verdade, a senhora fica sujeita a um processo, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar a palavra à defesa do senhor Antônio Campelo, que arrolou a senhora como testemunha, para formular perguntas à senhora. Perfeito. Então, defensor? Boa tarde, senhora Foster. A senhora foi diretora de gás e energia da Petrobras. Em que período? Do dia 24 de setembro de 2007 até o dia 13 de fevereiro de 2012, quando eu assumi a presidência. Nesse período que a senhora foi diretora, a senhora participou das obras do lote B1 do gasoduto Paris-Manaus? Sim. Quer dizer, eu assisti às obras, eu visitei as obras, eu fiz várias reuniões nas obras, então essa foi a minha participação. Porque quem conduz a obra é a engenharia. Mas os problemas da obra a senhora é informada? Não sei se de todos. Mas, por exemplo, a senhora soube o que aconteceu durante a obra, o projeto básico teve que ser modificado? Perfeitamente. Em função do problema de solo? Perfeitamente. Eu assisti o antes e o depois. Né? Quando ia ser mudado a metodologia, eu fui à obra, percorri grande parte do trecho B1, e depois houveram as discussões entre os técnicos, e quando começou a aplicar a nova metodologia, eu fui muitas vezes à obra. E essa nova metodologia, a senhora tem conhecimento que foi feita especialmente para essa obra? Com teve certeza. Que buscar técnicos, inclusive equipamentos de fora, helicópteros de fora, tiveram que ser construídas novas bases. Nós fizemos o lançamento dos tubos, né, como se estivéssemos lançando um gasoduto no mar. Foi exatamente o que nós fizemos o contrário. A gente esperava a baixa das águas, mas vimos que não dava certo. Quando veio a cheia, aí nós tivemos muito sucesso nessa obra. E a senhora tem conhecimento também que, em função dessa mudança bastante radical com relação ao projeto inicial, o custo da obra também aumentou. Duplicou. O custo do B1, né? Porque o custo do gasoduto inteiro, Urucu-Paris-Manaus, com as estações de compressão, com os ramais, ficou 50% acima do preço. Foi uma obra muito cara. E essa obra tiveram vários aditivos, e a senhora aprovou os aditivos? Os aditivos, você está falando do trecho B1? Do trecho B1. Foram dois. Um de 500 milhões e o outro de 600 e pouco. Esse de 15 milhões. Alguma coisa assim redonda. Esse aditivo número 2, o primeiro deles, que foi de 500 milhões, eu estava na diretoria de gás e energia há 4 meses. Então, eu tinha praticamente acabado de chegar. Né? E a diretoria de gás e energia, ela é muito comercial. E por ser muito comercial, nós tínhamos muitos contratos, né? Que essa é a lógica, a essência da diretoria. E eu queria, e fui buscar a obra, né? Porque para não atrasar além do necessário. E a receita fica lá na frente. No período que a senhora esteve à frente da diretoria, nessa obra, em algum momento a senhora teve algum pedido de algum outro órgão, de algum diretor da Petrobras, querendo defender algum tipo de interesse da Andrade estranho ou não? Não, nenhum pedido.
transcorreu? A obra transcorreu com todo mundo empurrando a obra. A Andrade, principalmente, fez um belo trabalho, um excepcional trabalho. Houve uma gestão fabulosa do Mauro Loureiro, que era o nosso gerente, o gerente da engenharia dentro da obra, e eles fizeram um belo trabalho. Eu falo isso com sabedoria, porque eu visitava a obra, porque eu não queria parar, vai chover, para e tal. Aí nós tivemos também, eu acho que é a primeira vez na história da Petrobras, os acampamentos de selva, né, para evitar trazer os trabalhadores para lá e para cá. Então, aquelas tendas eram montadas para que eles amanhecessem perto do trecho que eles estavam trabalhando. Então, isso aí ninguém me contou, isso eu vivi e vi. Não tomava decisão alguma, porque a obra é da engenharia. Mas via que estava andando. Nós fizemos, em um ano, com a metodologia antiga, 23 quilômetros. E com essa nova metodologia offshore, que a Petrobras está cansada de fazer, nós fizemos 176 quilômetros. 23 quilômetros em um ano e 173 quilômetros em um ano com a nova metodologia. E o gasoduto tinha 200 quilômetros, mais ou menos. A senhora também participou da obra do túnel do Gasoduto 3? Como cliente da obra, né? Como cliente. E esse caso do Urupuquara Manaus também como cliente. Mas eu, como cliente, sempre queria ver minhas obras, porque eu tinha até bastante desgaste com a empreiteira por isso, e com elas todas, né? Porque eu queria a obra, porque tinha receita, e a característica do gás energia, nós temos o que a gente chama de TC, que é um termo de compromisso com a ANEEL. Então, a gente vendeu lá atrás, muito antes de eu chegar, o gás, vendeu energia e não tinha nem gasoduto nem gás. Então, foi um problema. Essa área de gás e energia, quando eu entrei, ela dava um prejuízo de R$1,5 bilhão por ano. E a gente conseguiu reverter isso em 4 anos, lá para 3 bi positivo, né? E tudo dependendo dessas obras. Então, eu vi, até hoje, quando eu estou no avião, que eu olho para baixo, eu procuro traçado de gasoduto, assim, de tanto que a gente trabalhou a favor dessas obras. E nessa obra do gasoduto, a senhora pediu para que a construtora tentasse que a obra fosse mais rápida, porque havia um atraso, ou não? Não, a gente sempre queria que a obra andasse, né? A obra tem que acabar, começa e acaba, tem que acabar. Então anda. Tinha um mapa do túnel, né? E eu botei esse túnel na minha sala, e esse mapa, e todo dia eu ligava para o meu técnico, que acompanhava a obra do gás e energia, e avançou quantos metros? 3, 4, 5, 10, eu ia lá marcando. Teve com muita satisfação, porque foram belos trabalhos feitos. E a gente só lamenta essa sujeirada toda que nos prejudicou a todos. Durante esse período, a senhora teve contato com o diretor da Andrade na época, o senhor Antônio Pedro Campelo? Olha, desde que eu soube que eu viria aqui como testemunha, eu busquei na internet o rosto do senhor Campelo. Me parecia familiar, mas eu até agora, eu conheci lá fora, mas eu devo tê-lo conhecido em obra. Devo tê-lo conhecido em obra. Mas aí também li depoimentos dos meus colegas que estiveram aqui antes de mim, colegas da Petrobras. Aí fala 2006. Mas não foi 2006. 2006 eu era presidente da BR. Então, Gasoduto 3, no desplacamento do maciço. Desplacamento do maciço, eu era presidente da Petrobras. Infelizmente, não me deu tempo para ir lá ver o desplacamento. Então, eles fotografavam e levavam para mim para eu acompanhar via álbum fotográfico, né? Então, não sei onde eu conheci o senhor Campelo. E o senhor Paulo Damasio, sabe? Paulo Damasio eu lembro mais. Porque teve uma reunião, o presidente da Andrade Gutierrez, que é o senhor Sérgio? O presidente da Andrade, não sei quem é. É o Otávio?
presidente o senhor Otávio, que esteve comigo depois de presidente 2 vezes no meu escritório, e eu acho que o senhor Dalmásio estava na obra, estava com ele. Eu acho. Era comum diretores da Petrobras, por exemplo, participarem de reuniões da AMEME para dizer quais eram os projetos da Petrobras? Da AMEME? É. Eu nunca participei. A senhora não? Eu não. Tem mais perguntas? Os outros defensores têm indagações? Não, senhora. Os defensores locais aqui, por gentileza. Em nome de Otávio Azevedo e Elton Negrão. Senhora Graça Foster, durante esse período na diretoria de Gás e Energia e durante o seu período na presidência da Petrobras, a senhora teve contato com o engenheiro executivo da Andrade Gutierrez, Elton Negrão? Tive. A senhora pode, foi na minha sala. A senhora pode descrever a natureza do contato dessas, se eventualmente nessas obras também, na visitação das obras? Eu não sei eu não sei se em visitação das obras, talvez mesmo na minha sala. Eu acho que estava junto o Flávio, que era diretor, não sei se era diretor da Andrade Gutierrez ou se era só empregado. E eu creio que nós conversamos sobre termoelétricas, se a Petrobras pretendia construir outras térmicas. A senhora... Acho que foi isso. Ok. Mas eu não... A senhora mencionou 2 reuniões com o senhor Otávio Azevedo, é isso? Durante todo esse período? Não, como presidente da Petrobras 2 vezes e nenhuma antes, como diretor de Gás e Energia. Ah, sim. E como... Eu não costumava receber presidente quando era diretora, também eu da casa, muito acostumada a trabalhar com dentro. E a senhora lembra o assunto dessas 2 visitas durante a sua presidência? A primeira não me lembro, e a segunda havia um interesse pela área offshore. E eu dizia, a Petrobras não vai mais construir gasoduto tão cedo, a Petrobras não pretende construir novas térmicas, a prioridade absoluta e já vinha sendo a área de exploração e produção. E aí ficamos conversando sobre estaleiros, oportunidades. Foi uma reunião assim, em que eu falei do planejamento estratégico e que um dos elementos importantes era se ter um parceiro estratégico. Quando eu cheguei para presidente, alguns estaleiros não tinham estaleiro estratégico, eu não aceitei isso. Acaba ficando caro demais as obras. Então, acho que foi nessa linha que nós conversamos. Foi no meu primeiro ano na Petrobras. E depois não houve encaminhamento desse assunto? Acabou? Não, aí eu não sei se ele encaminhou ou não. Para mim, não chegou mais. Tá, estou satisfeito. Para mim, não veio nada. Os demais defensores têm indagações? O Ministério Público aqui presente tem indagações? Tenho rapidamente, Excelência. Senhora Maria das Graças, boa tarde. A senhora me escuta bem? Muito bem, boa tarde. Em relação a esses 2 contratos que já foram referidos, do Gasoduto 3 e também as obras do gasoduto Urucu-Manaus, o trecho B1 especificamente, eu pergunto para a senhora se o controle da estimativa de preço e a negociação dos valores ficavam a cargo de qual diretoria? Da diretoria da senhora ou da diretoria de serviços? Da diretoria de serviços. Certo, a senhora mencionou também que, como diretora, não tinha o costume de receber presidentes de empresas que fossem contratadas pela Petrobras. A senhora tem conhecimento de outros diretores que recebiam presidentes de empresa? Eu não sei. Eu não vou dizer que eu nunca recebi, mas eu não me lembro. O comum era receber diretores, e eu não gostava de fazer reunião na sede da Petrobras. Eu fazia reunião preferencialmente nas obras, porque a minha conversa era sobre o
progresso das obras, a medida física e a medida financeira. Tanto que quando eu me tornei presidente, a linguagem era o progresso físico e financeiro. Perfeito, mas especificamente a senhora tem conhecimento de outros diretores que tenham recebido presidentes de empresas contratadas pela Petrobras? Eu não sei. Perfeito. A senhora pode rapidamente nos explicar como que funciona o processo de escolha dos diretores da Petrobras? Eu posso explicar da minha diretoria como foi e da diretoria atual como foi. Na minha diretoria, eu apresentei nomes, a presidenta Dilma me pediu, apresente nomes para as diretorias. Eu apresentei nomes de técnicos da Petrobras com os quais eu já tinha trabalhado. E ela aceitou, e eu falei isso para o ministro Mantega, porque quem aprova os diretores é o presidente do conselho. Então, a exceção do José Eduardo Dutra, hoje falecido, que foi apresentado ao conselho pelo ministro Mantega, eu não sei em que base se deram a escolha, mas foi um bom diretor, em termos do que ele fazia na companhia. Então, diretoria completamente técnica e indicada por mim. Certo. Quando eu... Perdão, desculpe, pode continuar. Quando eu avisei em outubro que eu ia renunciar, nós todos diretores, porque com o processo de tantas denúncias, né, depois que veio os efeitos da Operação Lava Jato, que eu reconheço como extremamente positivos para a Petrobras, nós fizemos um trabalho de uma investigação interna com a TRW Gibson e várias investigações, criamos a diretoria de compliance, e eu entendi que eu deveria sair para não pairar nenhuma dúvida que eu estivesse dificultando qualquer investigação. Então, já fez parte da minha programação sair em outubro e eu só consegui sair em fevereiro. Certo. Então, quando chegou... Desculpe, até lhe interrompendo, porque interessa mais nesse momento o processo de nomeação, de escolha para ocupar a diretoria da Petrobras. A senhora já nos relatou a respeito do momento em que a senhora ocupava a presidência da Petrobras. E em relação ao momento em que a senhora foi indicada como diretora da empresa, no período de 2007 a 2012. Eu pergunto para a senhora, como era esse processo de indicação nessa época? Quem votava, quem aprovava era o conselho, da mesma forma na minha época. Eu fui indicada pela ministra chefe da Casa Civil. Eu trabalhei com ela quando ela era secretária de Energia. Então, ela me indicou, eu já tinha sido secretária dela quando ela era lá do Ministério de Minas e Energia. Os demais diretores, eu creio que o Estrela, que era diretor de AIP, eu creio que ele tenha sido indicado pelo sindicato. Eu creio, eu não tenho certeza. E os demais, eu não sei. A senhora sabe dizer se existe alguma vinculação política, alguma vinculação com algum partido político nessa indicação para a diretoria da Petrobras? Nós escutávamos falar que sim. Escutavam falar de quem, desculpe? De quem? Eu não sei nem se eu devo falar isso, mas assim, dos corredores, nunca deles. Nunca dos diretores. Escutava falar, eu não sei se isso se fala no depoimento, senão eu peço desculpas. Eu não sei nomes de pessoas. Certo, mas a senhora sabia dizer se eram partidos que estavam ligados à base do governo? Eram esses os responsáveis pela indicação dos diretores? Eu não prestava atenção se era a base do governo, se não era. Eu como vim muito de baixo, eu queria fazer meu trabalho e pronto, não tinha vida fácil e era isso, não me metia com nada da política. Certo.
E em relação à administração da companhia, havia alguma influência também política na administração, seja no controle de preço de combustível ou na própria administração da companhia? Havia alguma interferência do governo na administração da Petrobras? Isso é relevante, em termos de doutor? preço? Sim, excelência, só para saber o nível de interferência daqueles partidos que teriam feito a nomeação na gestão da empresa. Mas do preço do combustível? Não, na gestão da própria empresa. O preço do combustível ou qualquer outra política pública se influenciava ou não na administração da empresa. Então, a senhora pode responder então, tá, senhora Foster? Ok, muito obrigado, excelência. Essa pergunta é muito vasta, são muitos elementos, muitos processos de gestão. Eu vou usar o seu processo, que o senhor citou, sobre combustíveis, e só estou respondendo sobre combustíveis. Havia sim influência do governo através do ministro da Fazenda com relação à precificação. Eu ia muitas vezes a Brasília, pedia aumento de preço, isso é fato. E consta de ata. Perfeito. Em relação agora à execução do que era definido como plano de investimento da empresa, dentre eles alguns contratos que constam aqui da denúncia, eu pergunto se essas licitações da companhia, de grande porte, elas eram submetidas à diretoria executiva? Sim. São de 32 milhões. Perfeito. E a diretoria executiva tinha poder para reprovar alguma licitação ou obstar que alguma licitação ocorresse? Sim, teria, mas nós partíamos, muitas pautas iam e voltavam, eram aprovadas com modificações algumas semanas depois, e tudo é de responsabilidade da diretoria colegiada, mas nós entendemos sempre que quem levava a pauta tinha total conhecimento da pauta, e nós, disciplinados que fomos sempre na reunião de diretoria, a gente escutava, pedia mais informações. Então eu entendo que a responsabilidade de informar dados atuais, dados corretos, que faziam sentido, sempre foi do diretor da área. Mas poderíamos ter obstado, sim. Perfeito. A senhora se recorda, nesse período em que a senhora ocupou a diretoria, de 2007 a 2012, de ter ocorrido a desaprovação de alguma licitação? Houve não houve. Houveram muitas discussões em cima de algumas pautas, porque aparecia de tudo. Então, a gente, tira isso de pauta e tal, a pessoa tirava de pauta, mas não teve reprovação. Perfeito. Muito obrigado, senhora Maria das Graças, estou satisfeito, excelência. Obrigado, senhor. O assistente de acusação tem indagações? Sim. Senhora Graça Foster, o juiz aqui falando, só alguns esclarecimentos. A senhora pode repetir para mim quando que a senhora assumiu a presidência? No dia 13 de fevereiro de 2012. O senhor Paulo Roberto Costa, ele deixou a cargo de diretoria durante a sua presidência? Sim, excelência. O senhor Renato Duque, igualmente? Igualmente. Eles pediram demissão ou foram demitidos, senhora Foster? Por exemplo, o Paulo Roberto Costa, ele foi demitido pelo ministro de Minas e Energia, e o relato de como aconteceu está muito bem explicado pelo próprio Paulo Roberto Costa no texto da CPI, da primeira CPI do ano passado, 2014. Ele estava dando uma palestra, eu liguei para ele, para que ele fosse encontrar o ministro de Minas e Energia. O ministro de Minas e Energia o demitiu, pediu que ele assinasse uma carta de demissão. No outro dia de manhã eu recebi, ele estava muito tenso, muito sensível, e assim ele se foi.
O senhor Renato Duque. O senhor Renato Duque, ele não queria trabalhar comigo, é assim que eu entendo, né? Não queria trabalhar, o Zelada não queria trabalhar comigo também, assim, a gente escutava dizer, poxa, quando a Graça sumir, escutava dizer, eu vou embora. A senhora, assim, pelo que eu entendi, a senhora não tinha um bom relacionamento com nenhum deles? Tinha um bom relacionamento. Assim, eu encontrava todos nas reuniões de diretoria, mas eu ficava muito quieta, muito na minha, brigava muito pelas minhas pautas e discutia-se muito custo e prazo, então eu xingava muito, falava muito e tal, e queria saber, e ficava muito indignada com os custos. Então, era isso, assim, mas não é de mau relacionamento. Teve uma vez que eu pedi para tirar uma determinada empreiteira que estava construindo um gasoduto, eram várias frentes de obra, eu falei, não, tira que esse cara está esperando chover para e eu não manda sair. Não, mas não pode sim, pode tirar esse cara daí, que eu não quero ele aí não, pode tirar essa empreiteira daí. Aí tirou, foi uma confusão danada, o jurídico apoiou a retirada dessa empreiteira. Mas a senhora tinha uma boa visão deles como profissionais? Eu tinha, sim, como profissionais de longa data que eu os conhecia, eram pessoas que trabalhavam muito, mas eram muito independentes, mas bons profissionais, sem dúvida nenhuma. O que a senhora quer dizer como independentes? O Gabriele, cada um é de um jeito, né? Então, o presidente Gabriele, ele dava mais liberdade para as pessoas trabalharem, né? Eu sou mais chata, eu queria estar junto, você vai viajar, você não falou comigo, te procurei terça-feira. Então nós fizemos segunda e quinta reunião de diretoria, era só quinta, passou a ser segunda e quinta. Aí eu fiz uma promessa que eu não ia brigar com eles se eles viajaram, porque eles precisavam viajar. Então, segunda e quinta é meu, terça, quarta e sexta é deles. Mas quando eu ia para a obra, eles tinham que me acompanhar. Costumava ir para... Pois não. A senhora era a favor ou contra a permanência deles nessa época da demissão? Eu preferia ter a minha diretoria. Preferia ter como tive. Né? Então, eles estavam há muito tempo. Eu também, como diretora de gás e energia. Eu se não fosse presidente, eu pediria para sair e para outro lugar da companhia, na área técnica, que eu gosto muito mais. A senhora tinha alguma desconfiança na época da demissão deles, que eles tinham algum mau procedimento, como, por exemplo, depois veio a ser? Eu não tinha desconfiança que eles procediam mal, não tinha. Eu achava como eles achavam, porque Paulo Roberto brigava muito, porque o custo estava alto, o Estrela brigava, eu brigava e tal. Então, e a gente é responsável pelo VPL dos projetos e pelo orçamento. Então, eu perdi a VPL, perdi resultado, porque estava ficando caro. Então, eu estribuchava muito em cima disso, né? Então, assim, eles me tratavam com atenção, generosos e tal, mas não era só isso, era assim uma coisa meio distante, mas todos, eu não posso falar nada com relação ao conhecimento técnico deles. Tá certo, então. Eram esses esclarecimentos, então, senhora Foster, eu agradeço as suas respostas e seu depoimento está encerrado, a senhora está dispensada. E eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre a Petrobras, de estar de frente da Lava Jato, assim, muito orgulhosa de conhecer o senhor, ainda que à distância, e eu estou à sua disposição, do Ministério Público, à disposição de todos. Muito obrigado. Eu agradeço, senhora Foster, e assim,